Legal, salve Maria! Estamos aqui mais uma noite para começarmos o nosso estudo bíblico, programa de sábado à noite da nossa TV Cenáculo. E esse programa aqui que é feito com a ajuda de cada um de vocês. Então, vai chegando, vão deixando seu comentário, sua boa noite, seu recadinho, a sua pergunta. Não tem som na voz, olha só, na voz. Aí, boa! Olha aí, quem faz ao vivo tem esse problema, né? A gente estava repassando o som aqui, então e não agora tem problema. Tem som? O pessoal está escutando agora? Boa noite! Salve Maria! Estamos chegando aí para mais um programa da TV Cenáculo, programa Estudo Bíblico, todo sábado às 20 horas com você. Programa que é feito por cada um de nós. Então vamos chegando, curtindo, compartilhando essa live, compartilha lá no grupo do Cenáculo da sua cidade, no seu grupo de oração, com a galera do CLJ, para continuarmos o estudo do Evangelho de João no capítulo 5. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder
meu ser. Vamos chegando junto na live. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz, quero ouvir, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Então inunda meu ser, ó Senhor, inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, vamos chegando. A Renilda, boa noite. Rosane Silva também está aí junto conosco. A Cirlei, boa noite, queridos amigos e irmãos de fé. Sueli, Juscelia, quem mais está aí com a gente? Clarice. Gente, vamos chegando, compartilhando. Chama a família aí para assistir junto conosco. Rosângela Gil, Josiane, somente o som do... sim, a gente estava repassando a música ali no início, eu realmente não liguei o microfone. Mas não tem problema, a gente fez de novo, né? Lúcia, Felipe Caldeira, legal, o povo que participou do estudo bíblico essa semana junto com a gente. Já estão já aí. Está presente na sala, aí na nossa sala da TV Cenáculo. João Augusto Tonial, presença confirmada em todas as nossas lives, acompanha a nossa programação sempre. Legal, perfeito som, que bom. A gente aqui fica meio sem ter noção de como está chegando o som aí também. Então pode dar esse feedback para a gente, diz aí se está muito alto, muito baixo, violão, a voz de cada um é diferente também. Legal, e Délcio aí, querido irmãozão, tá aí juntos também a Odete, a Beth, Lindoberto. Gente, tem um povo aí que é bonito de ver, a gente vê, se encontra todo dia, povo fiel aí acompanhando a programação da TV Cenáculo. A Rosângela de Estrela, pô, que legal. Sônia, Leni, Beatriz, José Aldemar, estamos juntos aí mais uma vez, amém. Que bom, e que Deus nos conserve assim, né, e nos dê essa graça de termos saúde, disposição, de continuarmos aí juntos na fé, como a gente vai ver hoje no capítulo 5º do Evangelho de São João, alguém que de repente ficou 38 anos esperando por um milagre. Olha que perseverança, né? Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho. Vamos lá. Nós temos, então, o programa sendo transmitido ao vivo pela nossa página do Cenáculo de Maria, oficial Cenáculo de Maria no Facebook, e também temos essa novidade, desde a semana passada, no nosso canal no YouTube. Então, esta live, este programa está sendo transmitido também ao vivo no youtube.com/Cenáculo de Maria. Lá vai ser a plataforma oficial da TV Cenáculo, então um canal para transmissões e para você achar mais facilmente lá cada programa, vai ter lá playlist
do Testemunho de Fé, da Voz do Cenáculo, do Estudo Bíblico, do Santo Terço, do Peregrino do Amor, vai estar tudo lá, do Cristo em Voz, programa musical, vai estar tudo lá, gente. E outra vantagem do YouTube é que, para quem tem aí uma Smart TV, essas nossas TVs mais modernas, você consegue assistir na TV, tela gigante lá, coloca a família toda no sofá da sala para assistir a programação, a boa programação do Cenáculo de Maria. Amém? Ou não amém? Amém, com certeza amém, Evandro, é isso aí. Quem mais que chegou aí conosco? Clarice, a Cíntia também está aí, que alegria, muito bom. Mas aqui a gente tem um trabalho muito grande para fazer essa noite, no capítulo 5º do Evangelho de São João. Vou pedir que a Lucélia faça em seguidinha aí, mas antes eu quero comentar sobre quais as cidades, Lucélia, que acompanharam o nosso estudo aí. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, mas em especial os nossos convidados de hoje, que passaram a semana inteira estudando conosco essa palavra, que são as cidades de Nova Cantu, no Paraná, o pessoal da paróquia Diocese de Campo Mourão. Isso, o pessoal de Ariranha do Ivaí, e também, também do Paraná, e aqui do Rio Grande do Sul, lá de São Sebastião do Caí, a paróquia da Conceição. O pessoal que participou com a gente, rezou durante a semana, a gente recebeu lindas partilhas, Eu pedi para o pessoal hoje estar conosco no sábado para fazer essa partilha online, então nos comentários, depois nós vamos postar as fotinhos, tem vídeo, tem áudio, tem bastante coisa. Então, gente, pega aí a sua Bíblia, e vamos começar o nosso estudo, vamos começar fazendo a leitura. Interessante que eu recebi uma partilha essa semana, porque semana passada, quando terminou o estudo bíblico, eu disse para o Evandro, quem sabe a gente já divide o capítulo, porque a gente não está conseguindo estudar o capítulo todo numa noite só, então a gente já divide, já passa para o pessoal. No final a gente não dividiu, e aí eu sorteei as cidades, mandei o convite e disse que era o capítulo 5. E eu acho que a pessoa vai partilhar aí, mas uma das pessoas me disse assim, eu nunca tinha lido o capítulo todo, Eu sempre lia uma história, uma passagem e parava ali. E agora eu vou começar a estudar assim, então assim, Deus também age nas nossas escolhas, A gente quer ter uma escolha a fazer, mas ele vai nos guiando, assim. Então, a gente sempre vai passar o capítulo inteiro para estudar, vai estudar só uma parte, porque não tem como estudar todo, mas que bacana, que Deus vai nos mostrando o caminho. Então, hoje a gente vai ler só uma parte, mas que bom que esses 3 grupos, então, estudaram o capítulo inteiro. Semana que vem alguém vai estudar com a gente de novo, e esses grupos são convidados de novo a partilhar, o capítulo 5 conosco. Gente, deu tempo então aí, enquanto eu falei aqui, de buscar a Bíblia, separar ali o capítulo 5 do Evangelho de João, e nós vamos começar então a leitura. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada de 5 colunatas. Em hebraico, a piscina chamava Betesda. Aí ficava uma multidão de doentes, cegos, coxos e aleijados, esperando que a água se movesse. Isso porque de vez em quando um anjo descia e movia a água da piscina. E a primeira pessoa que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curada de qualquer doença que tivesse. Estava aí um homem cuja doença já durava 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que aí estava fazia muito tempo. Então lhe disse: você quer ficar bom? O doente lhe respondeu: Senhor, não tenho uma pessoa que me atire na piscina quando a água começa a se mover. Quando eu vou, outro já desceu antes de mim. Jesus disse: levanta-te, pega a sua maca e ande.
Imediatamente o homem ficou bom, pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por isso, os judeus diziam ao homem que tinha sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe disse: pegue e ande? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio da multidão reunida naquele lugar. Depois disso, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: você ficou bom. Não peque de novo, para que não lhe aconteça coisa pior. Então o homem saiu e foi dizer aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia essas coisas em dia de sábado. Jesus, porém, lhes respondeu: meu Pai vem trabalhando até agora, e eu também trabalho. Por isso, os judeus com mais esforço procuravam matar Jesus, não somente porque violava o sábado, mas também porque dizia que era Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, se você está com sua Bíblia aberta aí, ou está aí com o aplicativo, né, da Bíblia Católica, a Palavra de Deus, acompanhamos, a Lucélia fez a leitura da Bíblia, edição pastoral, muita gente tem a edição da Ave Maria, talvez uma palavra que outra esteja diferente, né, acompanha uma tradução diferente, uma linguagem para os dias de hoje, muda um pouco o contexto, e às vezes mudando uma palavra que outra até dá um novo colorido, uma nova nuance, nos dá outras ideias também a respeito de cada passagem. Por isso a gente nós mesmos aqui nós estamos com 3 Bíblias abertas aqui, usamos várias de editoras diferentes, várias traduções diferentes. Mas o que nós vemos no Evangelho no Evangelho de João, no capítulo 5? A continuação da dinâmica de apresentar os sinais de salvação que São João nos coloca lá desde o início. Então, o que nós vimos? Já sempre mencionamos assim, né? No capítulo 1, Jesus lá, um prólogo falando sobre o Verbo encarnado, depois o encontro com João Batista, que batizava, e o batismo de Jesus no rio. Capítulo 2, as bodas de Caná, na Galileia, a transformação da água em vinho. Capítulo 3, o que nós vimos? É que lembra, o povo que é fiel, que está fazendo aí esse estudo. Esses dias alguém me disse, eu gosto muito de assistir o curso, é quase um curso, porque a gente está do início até o final, né, do Evangelho de João. O que nós vimos no capítulo 3, gente? O encontro com quem? Nicodemos, depois a dinâmica também do batismo. Capítulo 4, a samaritana, o poço. Então nós vemos como, e eu já dizia lá, a partir do 3º capítulo, eu dizia, olha, o Evangelho de João, nessa fase inicial dele, parece o quê? O Evangelho da água, porque tem sempre o elemento água, que é o elemento natural vida. Sempre a água envolvida. Até começamos cantando Inunda Meu Ser, né? Inunda meu ser dessa água. O batismo, a água do Espírito, o Espírito Santo de Deus inunda meu ser. E continua essa mesma dinâmica, apresentando sinais, né, diferente dos outros evangelhos que falam sobre, dão ênfase à pregação e a milagres. Aqui apresentados sinais no Evangelho de João, que falam sobre a presença de Jesus como enviado do Pai, como fazendo parte da Trindade e perdoando, curando, salvando, purificando através dessa água. Cura do enfermo na piscina de Betesda.
Começa o capítulo 5º, o primeiro versículo, falando sobre uma festa dos judeus. Por ocasião de uma festa dos judeus, da festa dos judeus, ou de alguma festa dos judeus, Jesus subiu, então voltou em direção a Jerusalém. Que festa seria essa? E aí os entendidos ou estudiosos do tema se dividem entre, talvez uma das correntes mais aceitas diria que seria a Páscoa, e por isso o Evangelho de João nos delimita o tempo entre 3 festas da Páscoa. Outros dizem, olha, talvez se fosse a Páscoa, que é a principal festa, teria sido dito. Possivelmente fosse uma outra festa, quem sabe a festa de Pentecostes, sabe, a festa do tabernáculo ou das tendas, ou uma antiga tradição lá judaica, lá a festa do Purim. Mas dentro do contexto que se apresenta aqui, muitos entendem que seria a festa da Páscoa. Pois bem, existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama, na minha tradução, Betzata. Em outras traduções vai aparecer Betesda, com 5 pórticos, ou em outras traduções, 5 colunatas, 5 colunas. Mas existem escavações realizadas lá em Jerusalém que encontraram o que seria então essa piscina próxima a esse lugar indicado, que seria o pórtico das ovelhas. E não existem pórticos, não existem portas. Deveria ter uma construção com um telhado onde haveria ali uma porta de cada lado, então 4 portas, e a piscina como se fosse uma grande cisterna, ao centro, e essa cisterna era dividida ao meio, existia uma mureta, e nesse muro também uma quinta porta, que ligava um lado da piscina ao outro. Então essa quinta porta era dentro da piscina. Sob esse pórtico, deitado no chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. E aí vem aqui uma glosa, um texto acrescentado, possivelmente alguns anos mais tarde, ou até alguns séculos mais tarde, mas ainda assim nas primeiras comunidades cristãs, talvez por um discípulo de João, do apóstolo João, acrescentou uma explicação, uma glosa, uma explicação sobre isso, porque quem não é da Judéia, quem não é judeu, talvez não entendesse o que aquela gente ficava ali esperando. E aí ele conta essa tradição dos milagres que aconteciam nessa piscina, ou nessa cisterna, ou nesse canal ali onde juntavam água. E dizia, então, na época, que um anjo do Senhor se banhava ali. Quando o anjo descia para se lavar, para tomar banho naquelas águas, a água se agitava, e a primeira pessoa que entrasse, se molhasse, pulasse dentro da água, tinha todas as suas enfermidades, todas as suas feridas curadas. Porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro que então aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Gente, isso aqui é o versículo então do 1 até o 4. Parece uma promessa fantástica. Quem não quer dessa água? Imagina. Que cura qualquer doença, não interessa se for de unha encravada até, não sei, a cura de uma doença degenerativa grave que não se sabe, que não tem a cura. Da unha encravada ao Covid-19. A promessa era muito boa. Eu consigo imaginar, certamente, a quantidade de pessoas que estavam interessadas na cura que essa piscina podia oferecer. E os milagres aconteciam. Porque ninguém fica tanto tempo, junta tanta gente atrás de uma ilusão. Ou será que junta?
Nos dias de hoje, nós vemos que lugares onde existe a presença do elemento natural água, e isso relacionado com a ação de Deus e com a cura das enfermidades, isso é comum. Quantos santuários nós temos ao redor do mundo onde curas e mais curas são relatadas e, inclusive, atestadas pela medicina, pela ciência? Então, não existe mais dúvida sobre o fato de que milagres acontecem. Você crê nisso? Crê ou não crê? Talvez, e eu pergunto assim porque, às vezes, talvez em alguma palestra, em alguma reunião, a gente ainda ouve perguntas e questionamentos apontando caminhos da ciência, ou que a ciência seria contrária, ou que a ciência, ou que a cura teria um viés psicológico, ou que seria uma ilusão, alguma coisa que se iludia, ludibriava a mente, e aí a mente agia sobre o corpo, então, e aí a cura acontecia. Então se vê por parte de algumas pessoas incrédulas, ou com dificuldade mesmo de admitir que a própria ciência já testou que não existe uma razão ou uma explicação científica para que tal, centenas, milhares de milagres tenham acontecido até hoje. Podemos dar um exemplo em Lourdes, na França, por exemplo, em Aparecida. Quantos nossos irmãos já tiveram a oportunidade de visitar o Santuário Nacional de Aparecida, do Norte, São Paulo? E a gente desce lá e vê uma coisa que às vezes até choca, né? Num primeiro momento, quando a gente entra na sala dos milagres. E a gente vê lá milhares de fotografias, de próteses, muletas, de gente que também sem nenhuma explicação plausível, ou que a ciência, a tão insensada e badalada ciência, possa então explicar como se aconteceu, como se deu aquela cura. Agora, para quem não quer ver, não adiantaria 1.000, 1 milhão de provas, não seriam suficientes. A própria ciência dizendo que realmente a explicação não é científica, quiçá nem psicológica, realmente é sobrenatural. Não adianta. Aquele que não quer enxergar, e aí mais adiante vocês vão entender onde eu quero chegar com isso, na conduta desse enfermo, desse que estava lá à beira dessa piscina, né? Quem não quer enxergar qualquer prova, não existe testemunho que vá mover. É preciso partir essa decisão de crer ou não crer de dentro de cada um. E eu digo isso, acompanha, e você vai chegar nessa mesma conclusão que eu. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Estão acompanhando aí? Estamos no versículo 5, quinto versículo. Doente 38 anos. Então, o homem não tinha 38 anos. Não era a idade dele. O homem não estava à beira da piscina há 38 anos. Não é isso que a palavra nos diz. Ele estava doente 38 anos. Porque também a gente ouve aí algumas explicações ou algumas palestras, ou gente, até se pesquisar vídeos no YouTube, o pessoal querendo fazer um estudo ou explicando a palavra, e diz que o homem estava há 38 anos à beira da piscina. Não é isso. A palavra não diz. Ele estava doente há 38 anos. Sobre isso, a gente pode considerar que o tempo de vida médio na Palestina naquela época seria de quanto? Quem é que poderia arriscar aí? Com que idade, mais ou menos, até que idade as pessoas, numa média, viviam naquela época? Alguém sabe? Vamos ver ali nos comentários, vamos colocando aí nos comentários, ou arrisca aí um palpite. Boa noite, eu creio no milagre, diz a Geni, amém.
Bom, cremos nesse milagre também, Geni. Pessoal aí, ó, testemunhando, ó, Mary, eu já tive na minha família um milagre. Amém, que bom, olha, temos que testemunhar, eu creio, já provei da sua infinita misericórdia através do milagre em minha vida. Muito bom, gente. Sou um milagre, glória a Deus, é isso aí. O que vocês acham? Quantos anos durava uma pessoa lá na antiguidade, lá na Palestina, 2000 anos atrás? 120? 50? 75? 55? Gente, o homem médio daquela época vivia 50 anos. Talvez um ancião, alguém que mais longevo, 60. E isso, até a era moderna, é assim. Se nós pegarmos 30, 40 anos atrás, que para a história é um logo ali, 30, 40 anos atrás, alguém com 50 anos era muito idoso. Não é assim? No tempo dos nossos avós, alguém que 60 anos era muito idoso. Hoje nós temos, pela qualidade da medicina, por incrível que pareça, pelos medicamentos que se usa, pela consciência também das pessoas saberem se cuidar mais, fazerem atividade física, o desgaste do trabalho é menor, o trabalho braçal, por vários fatores. Hoje nós temos uma média de vida de 74,5 anos, conforme o IBGE aqui no Brasil. Mas há 30, 40 anos atrás, alguém que vivesse 80 anos era muito. Hoje isso é extremamente comum. Então, para aquele homem estar há 38 anos com uma doença, resumindo a história dele para vocês, eu digo, ele foi doente a vida toda. E talvez ele já estivesse na sua velhice e já cansado, sem força, para se arrastar o que fosse e entrar naquela água. Já pararam para pensar? Quem já tinha estudado essa passagem, talvez tenha alguma noção, já tenha parado para pensar nisso. Puxa, mas por que ele não foi se arrastando, que seja, né? Ele não chegou até ali? Por que custava dar mais uns passos e se atirar dentro d'água? Ele já estava cansado. Jesus, vendo deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? E aqui nós vemos mais uma pergunta desconcertante de Jesus. E dentro da narrativa de São João isso é comum. Ele vem com mais uma pergunta que simplesmente rompe o que seria o natural. Assim ele fez com a própria mãe, questionando lá nas bodas de Canaã. Assim ele fez com Nicodemos, que ficou perdidaço, não sabia nem o que responder. Assim ele interpelou os discípulos dele quando eles questionaram sobre João Batista. Assim ele fez as perguntas que obrigaram a samaritana a se dar conta da sua chaga e abrir o seu coração para a cura. Aqui ele pergunta o quê para o enfermo? Queres ficar curado? E mais desconcertante do que a pergunta de Jesus, porque queres ficar curado, é uma coisa óbvia para quem estava ali. Todos aqueles que estavam ali, passando seus dias, suas noites ao redor daquela água, estavam ali esperando a água se agitar para conseguir a cura. Mas mais desconcertante do que a pergunta de Jesus é a resposta que o homem enfermo deu para Jesus. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Então ele até conseguia se arrastar até lá, mas tinha dificuldade, ele demorava, outro mais rápido. A Bíblia, a palavra de Deus não nos diz qual era a enfermidade deste homem. Talvez fosse cego, talvez fosse manco, mas ele tinha dificuldade para se locomover. Quando ele se dava conta,
Talvez ele fosse paralítico, talvez fosse surdo. Acho que não, porque senão Jesus teria falado em Libras com ele. Qual será a enfermidade desse homem? Do que será que ele padecia? Era da unha encravada, que eu brinquei no início? E por que eu pergunto isso? Porque, digo para vocês, não importa qual é a doença dele, ele nunca ia conseguir entrar naquela água. Podia ser que a doença dele fosse, ele tinha, sei lá, que um problema, ele tinha caspa. Era só trocar o shampoo. Usar babosa, como minha avó me recomendava, usar babosa. Qualquer que fosse, não importa. Ele podia ser um atleta, não é isso que impedia ele de chegar naquela água. O que impedia ele de chegar nessa água é o que está por trás dessa resposta dele aqui. Senhor. Jesus pergunta, queres ficar curado? O que ele poderia ou deveria ou normalmente responderia? Sim ou não. Claro, só se for agora. Pega no colo, Jesus, e me leva. Vamos, tamo junto, vamos lá. Sim ou não? Quente ou frio? Mas o que ele responde? Ele dá uma desculpa. Ele dá uma desculpa. E a desculpa dele é relacionada ao quê? Alguma coisa pessoal. Eu não consigo. Eu não tenho força. Eu sou muito lento. Não. A desculpa dele, ele coloca em cima dos outros. A atitude do outro. Os outros chegam antes do que eu. A culpa é de quem? Na visão daquele homem, no entendimento dele, ele não conseguia a cura porque os outros não ajudavam. Não tem ninguém que ajude, não tem ninguém, coitadinho de mim, não tem ninguém que me ajude, que me carregue no colo e me coloque lá. Aí quando eu chego lá, já não dá mais, já passou, o anjo já tomou banho, já até se secou os cabelos cacheados dele e foi embora até que eu chegue lá. Por isso que eu digo, meus irmãos, algo que é muito relevante, que salta aos olhos do capítulo 5, aqui desses primeiros versículos que nós estudamos para a noite de hoje, e quem sabe seja a chave para a gente fazer a virada no entendimento na nossa vida, seja exatamente isso. Qual a desculpa que eu estou usando para não conseguir ser curado daquilo que eu quero? Para não conseguir o objetivo que eu tanto almejo? Para não conseguir, né, palavra tão em moda nos dias de hoje, para não conseguir o sucesso que eu gostaria de ter? Será que não é porque eu estou me considerando vítima e colocando a responsabilidade no outro? Jesus faz hoje essa pergunta para cada um de nós, e em outros trechos, que inclusive nós vamos estudar mais adiante, em outros capítulos, a gente vê ele novamente sendo extremamente direto. O que tu queres? O que queres que eu faça? Do que precisais? E a resposta da gente, às vezes, deixa bem claro que, olha, não importa se fosse um pequeno milagre, que fosse uma curinha de nada, uma coisinha assim, ou se fosse um grande milagre que saltasse aos altos, não importa, a gente nunca ia atingir o milagre, ou não atingirá esse milagre, ou não conseguirá obter esse milagre, enquanto a gente ficar dando desculpas e colocando a responsabilidade sobre o outro. Amém? É meio pesado algumas coisas que a gente diz, mas tem que ser dito, né? Tem que ser dito. Quantas e quantas pessoas, irmãos nossos, ou quem sabe eu mesmo, em uma situação ou outra, no meu ambiente de trabalho, na frente do meu chefe, não fico colocando desculpas
né, e me esquivando de assumir essa responsabilidade e transferindo, mas eu não fiz tal tarefa, porque também eu fiquei esperando o outro, que ele tinha que ter me trazido ali um material. Então é sempre e mais o outro. Mas vamos adiante. Outro já desceu antes de mim, disse-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Não, eu queria dizer, se alguém tem alguma pergunta para fazer, né, que vá fazendo ali, que a gente vai tentar conversar, né, sobre cada... Vamos dar uma olhadinha nos comentários. Hoje temos mais qualidade de vida. Exatamente. Obrigado, Inês. É isso que a gente estava comentando, né? Como era difícil a vida antigamente, de distância dos hospitais, não tinha a medicina que se tem hoje. O pessoal trabalhava no pesado mesmo, na roça. O livro do Rodrigo Alvarez sobre os milagres de Nossa Senhora, eu tenho aqui em casa, inclusive. O Rodrigo Alvarez é um jornalista, né? E ele escreveu alguns livros. Então ele tem também livros sobre outros temas da fé, inclusive sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Legal que ele conta a história do surgimento até da cidade, a igreja antiga, depois da construção da Basílica Nova, a destruição da imagem da Santa. É bem legal esse livro mesmo. Obrigado pela recomendação aí, Rosângela. A culpa é sempre dos outros, isso ainda não mudou. Isso ainda está impregnado no ser humano, né? Obrigado, Ketiele. Que legal. Não fique perfeito, é muita emoção. Como assim? Explica melhor aí, Rosane. Verdade, achamos sempre a culpa no outro. Verdade tem que ser dita, por mais que doa, mas é a verdade. Legal. E interessante que Jesus nem perguntou qual o pecado que ele tinha, embora a cura que ele mais precisava não é a que ele pediu. A cura que ele mais precisava era dos pecados que ele tinha cometido. E a gente sabe o quanto isso afeta no sacramento da reconciliação, né? A gente recebe essa graça. E isso a gente vê mais adiante ali quando Jesus encontra novamente esse homem. Já vamos chegar lá. Eu acredito fielmente em milagres de Jesus pela intercessão da Nossa Senhora. Vários milagres. Que legal. Obrigado, Astor, pela participação. Olha só, o Felipe Caldeira, querido, afiliado lá da Diocese de Apucarana. Desculpa do paralítico é retrato que encontramos sempre na nossa humanidade, mas temos que ser fortes e enfrentar as dificuldades. Que legal. Tá, Rosane diz, o autocorretor também me pega, Rosane. Às vezes eu quero escrever uma coisa e sai completamente outra coisa. Depois coloca ali o comentário de novo ali que a gente lê. Legal. Lucélia, vamos adiante? Vamos lá. Na segunda parte, ou vamos colocar aqui a participação da galera de Nova Cantu? Isso, coloca, daí dá. Vamos fazer um pequeno intervalinho aqui e colocar, porque o pessoal está aí curioso e quer se... Pessoal da Conceição, grupo da Conceição aqui de São Sebastião do Caí, um dos grupos mais antigos que nós temos do Cenáculo de Maria da Diocese de Montenegro, participou com a gente. Tem vídeo, tem áudio, gente, uma maravilha, hein? Eu vou colocar então na tela aqui. Compartilhar a galera que nos ajudou e estudou durante a semana conosco. Olha aí, que casal abençoado, que casal querido, hein? Os grandes amigos, o Felipe e a Adri. Vamos passar ali. Vou tirar o banner aqui, ó. O pessoal enxerga. Estudando a palavra. Olha que coisa bonita, hein? Olha, ali na sala, relaxando, assistindo TV e também estudando a palavra de Deus. Que legal, gente. Que exemplo para os nossos filhos, né? Não adianta insistir para que eles leiam a Bíblia.
Não adianta. Se o catequista também insiste e eles não leem. Agora, que poder que tem um exemplo, hein? O pai e a mãe lendo a Bíblia em casa, lá na mesa da cozinha, reunindo a família e contando histórias baseadas nos capítulos, nas parábolas de Jesus. Aí o pessoal passou aí Nova Cantu, passou Ariranha do Ivaí, galera da Conceição, ó, junto com a gente, estudando, ó. Não importa a idade, todo mundo consegue fazer, hein? Um estudo bíblico em casa, para chegar aqui no sábado e poder, olha, até participar, até fazer comentários, colocar dúvidas. Olha aí, gente. Colocar aí as suas imagens de devoção junto, acende uma velinha. Olha que bacana, momento né? bonito. O pessoal faz de rezar com a palavra de Deus, né? É muito legal. Muito bonito, hein? Que legal. Olha, a Bíblia, ó, o livro de cabeceira. Quantas vezes a gente lendo a Bíblia lá na nossa juventude, às vezes caía de sono, dormia, a Bíblia caía para um lado, a gente caía para o outro. Mas ela estava ali, né? Jesus cura um inválido no sábado e explica por que os homens devem honrar o filho. Minha família compartilhando comigo a palavra de Deus. Salve Maria! Uma caneta ali, ó, tomando anotações, fazendo com seu caderno de bordo, seu diário de estudo bíblico. Nos 3 textos do capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus nos revela a importância da vida para ele e para o Pai, na cura do paralítico, na promessa da ressurreição e nos testemunhos de Jesus. Olha aí, ó, com o pequeno, que legal, a Ariane. É isso aí, criando intimidade, que as nossas crianças tenham intimidade, possam pegar na mão mesmo, sabe? Intimidade com a Bíblia não é um livro proibido, livro sagrado. Olha, não pode sujar a Bíblia. Deus, não, gente, vamos entregar na mão deles mesmo, deixa eles, né, manusearem, usarem a Bíblia, não terem medo. No nosso estudo bíblico que a gente está passando, assim, acompanhando, estamos vendo, né, estamos lendo, discutindo o Evangelho de João. E para nós hoje, no dia de hoje, nós temos o capítulo 5, para a gente dar uma olhada, ler, refletir e tentar conhecer e entender um pouco mais o que isso quer nos dizer. Existem 2 citações neste capítulo que Jesus nos fala sobre o paralítico através da palavra, né? Através da leitura bíblica. O que esse paralítico quer? Ele quer ser curado, ele quer receber um milagre. E Jesus sabe que ele quer isso, mas ele faz a pergunta, né, para esse paralítico: o que tu queres, né? E ele, né, de uma certa maneira, ali, pedindo, conversando com Jesus, ele diz, e faz assim uma observação interessante, que até ele chegar no poço, até ele chegar na água lá, para ser tocado realmente, ser curado, ele chega antes, os outros chegam, né, que ele. E Jesus diz para ele então: levanta, né, toma teu leito e anda. Legal, temos aqui também, vou colocar para vocês, é que não tem imagem, é um áudio. Tem mais de um áudio. Que há 38 anos estava doente, ele não perdeu a esperança. Ele ia todo dia nessa piscina esperando que essa água se mexesse. E eis que um dia Jesus apareceu e olhou por ele e perguntou a ele: você quer ficar curado? Esse homem que tinha a sua esperança, mas ele estava nervoso já, porque que pergunta que Jesus fez a ele, né? Então ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve nessa piscina. Quando a água está se movendo, já chega alguém na minha frente, eu não consigo entrar. Então nós vemos também nas nossas igrejas, nas nossas vidas,
que nós somos muito individualistas, nós só pensamos em nós. Quantos irmãos da gente que às vezes está precisando de uma palavra, de um aconselhamento, e cada um de nós só pensamos em nós mesmos. E eis que Jesus dá uma ordem a esse homem: pegue a sua cama e ande. Boa noite, salve Maria, aqui é o Senante Andrei, de Nova Cantu, no Paraná. Vou apresentar a minha esposa. Eu sou a Adriana, salve Maria. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 5 de João. Jesus, ele cura um paralítico no sábado, ele explica por que o homem deve honrar o filho. Jesus promete levar o evangelho aos mortos. O homem é ressuscitado e julgado, e recebe sua glória pelo filho. O homem sofrendo de uma enfermidade debilitante e questionaria sua vontade de ser curado? A resposta do homem em Jerusalém à pergunta de Jesus mostrou sua vontade de ser curado, mas ele reconheceu sua própria incapacidade, acreditando na possibilidade de uma cura milagrosa no tanque de Betesda. Ele explicou seu problema. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sua vontade de ser curado foi implícita, mas ele não tinha condições de livrar-se de sua enfermidade sozinho. Que bom que esse homem se encontrou na presença do Senhor, do Deus de misericórdia e graça. E assim, mesmo quando temos a vontade de nos livrar do pecado, que não é o caso para a maioria das pessoas, ainda é preciso admitir, como fez o paralítico, a nossa incapacidade. O homem consegue se perder por sua própria vontade e força, mas não tem condições de resolver o problema do pecado sozinho. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Legal, gente. Ó, a participação, profundidade, né, do estudo, pessoal, realmente está aí indo a fundo, até a questão bem interessante que foi partilhado ali nesse penúltimo áudio, dizendo da... Chegou a botar esse aqui? Tá, vamos colocar aqui mais uma participação, aqui alguém fez um comentário, olha, sobre o que gostou. Para mim, o estudo bíblico está sendo de muito aprendizado e gratificante. Gostei muito dessa experiência de ler todo o capítulo, e a partir de agora vou ler a Bíblia sempre desta forma, pois antes lia uma única leitura cada vez, em partes, né? Sobre este momento em que estamos passando, penso no lado positivo, estamos tendo a oportunidade de sermos melhores. Estamos tendo tempo para nós mesmos, para refletirmos sobre nossas escolhas e tempo para cuidarmos da nossa saúde espiritual. É a Rosângela Gil, né? Salve Maria! É o comentário que eu tinha falado antes, né? Que a gente tinha pensado em dividir e no final essa... Para a Rosângela, o bacana foi ler o capítulo todo, né? Ela nunca tinha lido e foi uma experiência legal. Eu achei interessante comentado ali sobre como as pessoas não foram solidárias com o enfermo, então, né? Alguns dizem paralítico, mas na verdade a palavra não fala qual é a doença, né? Como elas não foram solidárias, ninguém ajudou, e como muitas vezes nós também estamos preocupados nos nossos problemas, em nos salvarmos, em curar as nossas feridas. Tem esse lado também, né? Exato, também tem... Ele 38 anos ali. Estava ali e as pessoas ali passando lá dele, nenhum daqueles desconhecidos, daqueles estranhos, quis ajudar. Talvez até um que tivesse sido curado e tivesse também, talvez, ficado muito tempo ali com ele, né? Tentando chegar, até que conseguiu chegar, e não pensou em talvez voltar
e um dia levar ele até lá, para que ele também tivesse o milagre que essa pessoa também teve. Ajudar, né? O outro, né? Aquela coisa, eu um dia fui ajudado, quem sabe eu obtive a cura, porque milagres aconteciam aqui naquele espaço, por isso que todos iam lá. Realmente. E agora tem uma outra coisa. Jesus vem restaurar também a esperança nesse doente, nesse enfermo. Por quê? Se nós considerarmos nessa ótica, nenhum estranho, nenhum daqueles que estavam ali, nenhum na multidão quis ajudar ele. Jesus era um estranho para ele. E Jesus também restaurou então a esperança dele nos homens. Porque Jesus, que ele não sabia quem era, depois a passagem diz, ele não sabia quem era, não sabia nem o nome de Jesus, porque Jesus se misturou na multidão, um desconhecido ajudou ele. Um desconhecido curou ele. Um desconhecido entregou para ele de novo, né, a coragem, a esperança de que era possível a cura. Talvez fosse isso que estivesse travando ele de conseguir ser curado, de conseguir a cura. Ele não tinha mais esperança. Mas vamos adiante, gente. Tá adiantado da hora. Muito linda, muito bacana mesmo as participações de cada um. A gente vê ali, ó, o nosso irmão aí, o fundador do nosso movimento, Cenáculo de Maria nas dioceses de Montenegro, Campo Mourão e Apucarana, tá aí, ó, Fernando Petri. Muito bacana ver o pessoal estudando e manuseando a palavra de Deus. Bela iniciativa que vocês propuseram. E é uma iniciativa que tem que ser repercutida e levada para cada grupo do Cenáculo de Maria das nossas cidades. Às vezes falta isso, a gente se reúne para tanta coisa, né, gente? E até o pessoal é bastante devoto, nossa espiritualidade mariana, a gente vê que a gente se reúne bastante para rezar o terço, maravilhoso, mas não podemos esquecer de estudar com profundidade a palavra de Deus e rezar junto com ela também. Eu tava vendo ali, né, o Fernando falou isso, o Patrick, né, colocar ali, o Patrick disse que chegou a tempo de, né, pegar um pedacinho do estudo, dizer que essas lives estão trazendo para nós, né, a Rosângela complementando, a Rosângela disse que a gente está tendo a oportunidade de ser melhor e de crescer e de mudar algumas perspectivas, né, acho que para todos nós está sendo, cada live que a gente está sempre aqui, né, ou a gente está transmitindo, ou a gente está assistindo, ou a gente está preparando a live e participando, e está sendo um momento de grande aprendizado. Né, no estudo, no domingo, né, a reunião que a gente está tendo, uma reunião virtual onde quem quer participa, inclusive quem não é cenante, quem quer aprender aquele dia ali, participar de uma reunião, né, do cenáculo da sua própria casa, pegar o seu chimarrão, enquanto toma o chimarrão, participar de uma reunião virtual, tem a oportunidade. A gente que gosta tanto da música católica está tendo a oportunidade de cantar com os amigos aqui na segunda-feira, e também levando a música católica para os irmãos, né, na sua casa. Na terça e na quinta-feira, os testemunhos de fé que estão nos trazendo tantas histórias bacanas, e o Fernando sempre diz, e eu acredito muito nisso, que a perseverança do outro alimenta a minha perseverança, isso é fantástico. Ver a perseverança do nosso irmão, a dificuldade que ele tem em perseverar, faz com que a nossa perseverança seja mais fácil até também, né? Nos dê essa esperança também em perseverar. Na quarta-feira, né, o Dionísio canta, reza, é muito legal. E eu, que todo mundo sabe, eu não sou muito de rezar o terço sozinha, estou tendo a oportunidade de, na sexta-feira, me reunir com amigos do Paraná para rezar o terço. E aqui hoje, no sábado, a gente fazendo esse estudo da palavra. Que bom que o nosso movimento nos proporcionou estes momentos. Que bom que em meio a tanta tristeza, tanta dor, tanta dificuldade, esse momento que ninguém esperava, a gente não ficou paralisado, né? A gente não ficou paralisado. 38 anos paralisado à beira da piscina, esperando alguém trazer a solução para a gente. A gente foi atrás e isso está sendo maravilhoso. Então, agradecer a Deus nessa noite a oportunidade de fazer parte desse movimento que nos instiga a fazer mais e fazer melhor.
né? Bem... Isso aí. Mas continua aí o estudo da palavra. A gente se perde um pouco, né? Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar o teu leito. Olha só, carregar a tua cama. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse? Toma teu leito e anda. Mas o homem curado não sabia quem fora. Gente, olha só que história maravilhosa essa. E também pegarmos um pouquinho sobre o que significava não poder fazer as coisas no sábado. Nós também já falamos um pouco sobre o contexto cultural e político e religioso daquela época, no judaísmo, onde havia uma série de regras para serem seguidas e que eram muito importantes e muito observadas. Não era permitido fazer quase nada no dia de sábado. Regra. Lá, desde os tempos de Moisés. Então, no versículo 9 já nos diz assim, né? Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar, ponto. Mas aí vem uma sentença, né, muito interessante. Ora, esse dia era um sábado. Nossa, isso aí já nos mostra que, rapaz, uma grande confusão está feita. Se nós pegarmos, para vocês terem uma ideia, voltarmos lá no Antigo Testamento, no livro de Números. Se você está com a sua Bíblia aí, pega aí Números, no capítulo 15. Eu vou dizer para vocês como era complicado alguém fazer alguma coisa que fosse carregar o seu leito, a sua cama. Não sei que tipo de cama ele devia ter instalado lá na beira da piscina de Betesda, se era uma rede, se era uma padiola, uma maca, a cama. Enfim, pega lá no livro do Números, capítulo 15, no versículo 32 e seguintes. Lá fala essa história da violação, o que acontecia com quem violava, com quem trabalhava, com quem exercia alguma tarefa que não fosse daquelas poucas que eram permitidas no dia de sábado. Diz assim lá o livro dos Números, capítulo 15, para quem conseguiu achar, versículo 32. Se não, anota aí no seu diário de estudo bíblico e depois pesquisa. Enquanto os israelitas estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha no dia de sábado. Aqueles que o surpreenderam, recolhendo lenha, trouxeram até Moisés e a Arão e a toda a comunidade. Puseram-no sob guarda. Ele veio preso, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer naquele caso. Javé disse a Moisés: tal homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como Javé havia ordenado a Moisés. E aí, gente, vocês acham que era pouca coisa? Descumprir a regra de estar andando na rua carregando alguma coisa, lá no livro do Números, naquele episódio, era alguém que estava carregando lenha. Aqui, o enfermo, agora curado, agora um são, então não vamos chamar o homem de enfermo, né? Vamos chamar ele de são, vamos ser justos. Ele agora, o são carregando uma cama na rua era motivo de apedrejamento até a morte. E aí a gente percebe que, mais uma vez, o que o homem faz? Talvez ainda apegado àquele costume antigo, que era o mesmo costume de caráter, que talvez tenha impossibilitado ele de alcançar a cura. Ele mais uma vez faz o quê? Coloca a culpa em quem? No outro. Não na Lucélia. Estou apontando para cá, vou apontar para cá então. No outro.
que ele nem sabia o nome, nem sabia que era Jesus ou quem era, de onde viera. Só diz, ele respondeu, o fulano, aquele lá que me curou, ele que disse, pega o teu leito e anda. E aí os judeus questionaram, mas quem que disse, pega teu leito e anda? Queremos saber, então. Existe uma penalidade, existe uma culpa aí a ser investigada, existe uma pena a ser aplicada e cumprida. Que nós vimos na palavra, livro dos Números, era a morte por apedrejamento. Mas Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O homem não sabia quem foi, não sabe de onde viera. Era um estranho na multidão que resolveu ter compaixão dele e proclamou aquela cura. Depois disso, Jesus, quem sabe no mesmo dia, quem sabe alguns dias depois, lembremos que era a ocasião de uma festa em Jerusalém, por isso o afluxo de pessoas, as pessoas estavam indo no templo, possivelmente, alguns estudiosos dizem que era a festa da Páscoa, mas não está escrito qual era a festa, era alguma festa. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, eis que estás curado. E aí Jesus completa a cura, como eu havia mencionado lá atrás, a maior cura que ele precisava era do quê? Era desse pecado que ele trazia dentro dele. Quem sabe desse mau hábito de colocar sempre a responsabilidade nos outros, de colocar a culpa nos outros, de não assumir a responsabilidade e as rédeas da própria vida. Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e fez o quê? Quem está acompanhando aí? O homem saiu e fez o quê? Informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, talvez para aqueles que estavam com ele, e na sequência, possivelmente no próximo sábado, no próximo encontro de estudo bíblico, nós vamos falar sobre o discurso de Jesus, e vamos ver que Jesus estava frequentando o templo, e no templo ele pregava, ele discursava para as pessoas, então ele estava ali, e de vez em quando aglomerava a gente, os seus discípulos estavam o acompanhando, e ele fazia discursos, ensinava, pregava, curava. Mas isso é logo mais adiante, ainda no capítulo 5. Então Jesus estava ali e respondeu àqueles que estavam ali no templo junto com eles, aos judeus, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus o próprio pai dele. Ou seja, fazia-se assim igual a Deus. Então, gente, meus queridos, fazer um último comentário ou tecer algumas palavras sobre esse texto final. Estamos aí esgotando o nosso horário, chegando no finalzinho da nossa live. Tem alguma pergunta, algum comentário? Por favor, façam aí nos comentários, porque a dúvida, ou até o que mais chamou a atenção dessas passagens, ou uma ideia sobre alguma coisa que foi dita, isso enriquece o nosso estudo, e que realmente não é aqui uma palestra a respeito do capítulo 5 do Evangelho de João, na verdade é um estudo, e é um estudo, uma partilha da palavra, um estudo feito a muitas mãos, né? Onde todos podem participar. Aqui nós vemos que Jesus, então, inicia um discurso para aqueles que estão possivelmente no templo, acompanhando, e ele chama a atenção de que Deus, o meu Pai, está sempre trabalhando. Deus ora por nós, vela por nós, nos enxerga, nos cuida, nos atende a quem o procura a qualquer momento. É que nem o call center, é 24/7. É 24 horas por dia, 7 dias na semana. E digo mais, não é nem uma questão de tempo, é onde a gente estiver. Então ele nos atende. É um 0800. Perfeito. Sem enrolação. Entendeu? Ele nos atende gratuitamente. Como fez Jesus com o enfermo na piscina de Betesda. A qualquer hora, em qualquer dia, qualquer lugar onde estejamos.
ou na situação na qual nos encontremos, na situação de pecado. Nós vemos que o Evangelho de João nos caminha sempre para a água do perdão, para a misericórdia. E o que esse enfermo aqui na piscina de Betesda precisava não era a cura física. Eu acho que isso ficou bem claro, e eu já fui conduzindo, né, o nosso estudo e a nossa leitura no sentido de que existia algo mais por trás. A resposta que ele deu para Jesus nos indica isso. A resposta que ele deu para os judeus que queriam saber o que ele fazia no sábado com uma cama nas costas indica isso. O que ele novamente, quando encontrou Jesus no templo, ele novamente diz, indica isso. E como ele saiu espalhando que quem havia feito então aquela cura e dito para ele andar com a cama no sábado foi Jesus, também indica que ele ainda precisava dessa cura, da cura interior, e não tanto da exterior. Fazer só um breve paralelo aqui, porque a gente vê, e quando se estuda, não só o Evangelho de João, mas outros evangelhos, as cartas, né, em todas as cartas de Paulo, de Pedro, as cartas do próprio João, as 2 cartas que ele escreveu, a gente sabe que a Bíblia também, assim como o nosso estudo de hoje, foi construída a muitas mãos. Às vezes um ditou, talvez João escreveu o Evangelho já na sua velhice, quem sabe ele nem escreveu, mas ele ditou para um discípulo que ia escrevendo no grego, porque a gente sabe que o original dele foi escrito em grego. Alguns comentaristas acrescentaram alguns textos ali para que a gente entendesse melhor, e eu já mencionei isso, que existia ali uma glosa no meio ali dos primeiros versículos, no versículo 4 ali entre os 5, tem ali uma explicação que foi acrescentada depois, e tem também um paralelo a essa leitura que se faz, que está lá no capítulo 7. Então, só a título de curiosidade, se você for lá e pegar o capítulo 7 agora, para terminar, no capítulo 7, para ver como isso tudo faz parte de uma mesma história, de um mesmo ciclo, que envolve a cura desse agoração de Betesda, e que ter sido feita uma cura no sábado, e que os judeus procuravam matar Jesus por conta disso, ou procuravam algum motivo, né, para matar Jesus. Pegue no capítulo 7 do Evangelho de São João, lá no versículo 20, diz assim: por que procurais matar-me? Ele indagando os judeus, aquela galerinha do templo, os fariseus, aqueles que Nicodemos já vinha ali, fazia parte, veio representar, aqueles que lá perseguiam lá desde João Batista, estavam de olho nele, que fez ele sair às pressas lá da Judeia e voltar para Galileia. A multidão respondeu: tens um demônio? Quem procura matar-te? Dizem que Jesus está endemoniado para ter essa ideia, mas Jesus, que conhecia o coração dos homens e o que passava nas suas mentes, prossegue. Jesus lhes respondeu: realizei só uma obra e todos vos admirais. Moisés vos deu a circuncisão. Não que ela venha de Moisés, mas vem lá dos patriarcas, nem era fruto de Moisés, era uma história mais antiga. E vós a praticais em dia de sábado. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés? Porque vos irais contra mim por ter curado um homem, né? Curado um homem todo no dia de sábado. Não julgueis pela aparência. Vou até sublinhar essa frase, hein? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça, porque é uma frase que, olha, pode nos acompanhar no nosso dia a dia. Aqui tem um princípio divino, hein? Quem está acompanhando e faz o seu diário de leitura conforme a Bíblia no meu dia a dia, lá do Padre Jonas Abib, quem faz a leitura bíblica conforme ensinado lá na Canção Nova, anota aí: não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Por que vos irais contra mim por ter curado um homem todo no dia de sábado?
Ele está falando de quem? Ele está falando dessa cura realizada no capítulo... Então, lá no capítulo 7º, ele ainda está falando sobre esse episódio, esse evento que aconteceu aqui. E eu podia terminar assim. Na Bíblia da Lucélia, como é que está escrito lá no... É bem parecido. É bem parecido, mas ele fala, e eu chamo a atenção sobre isso para terminar, ter curado um homem todo no dia de sábado. Diz assim, no 7º, 20 em diante. Eu fiz uma única obra. Adiante. Na tradução lá da edição pastoral, disse, por que curei um homem no dia de sábado? Na minha diz, um homem todo. Na Bíblia, aqui na edição do Peregrino, diz assim, até no capítulo 7º fala da festa das cabanas, né? Talvez seja essa a festa do capítulo 5 também, nunca saberemos. É no 20. Curar um homem por completo. Um homem por completo. Então aqui, lá no capítulo 7º, nos traz de volta essa ideia de que não era apenas a cura física que aquele homem recebeu de Jesus, foi também a cura espiritual. Amém? Ou não amém? Não. Só esse pequeno parênteses ou esse complemento que a gente precisava dar. Meus amados, minhas amadas, uma alegria poder ter compartilhado mais esse estudo bíblico com cada um de vocês. Vamos colocar aqui mais alguns recados aqui antes de terminarmos. Estamos fazendo o Grupo São José do Sul. Cada segunda-feira, alguém do grupo compartilha a passagem bíblica do dia e faz uma reflexão em cima do contexto. Também está sendo uma experiência fantástica. Legal, obrigado pela participação. Deus abençoe vocês também. Obrigado, que legal. A Belinha, lá do Paraná, está acompanhando vocês, quer passar essa mensagem. O pai dela. O seu Arlindo. O maior milagre é o da Eucaristia, pois recebemos o Cristo vivo dentro de nós e não podemos dar nenhuma desculpa para isso. Amém. Coisa linda. Isso aí. Legal, gente. Obrigado, Isolete. Obrigado pelo apoio, pela força, pela estar junto com a gente aí. A Ariane, querida amiga nossa lá da Diocese de Apucarana, a Ariranha do Ivaí, né? Deus abençoe muito vocês pela perseverança de vocês. Através de vocês tivemos o prazer de participar desse movimento e não ficarmos 38 anos à espera de conhecer. Que legal, aproximar do amor de Deus. Obrigado, gente. Estamos juntos na distância, levando um pouquinho do amor que recebemos daquele que mais nos amou, diz o Patrick Rodrigues dos Santos, Patriquinho, que conduz aí o Santo Terço toda sexta-feira às 20 horas aqui na TV Cenáculo também. Legal, obrigado. Felipe Caldeira, deixar aqui minha gratidão ao Movimento Cenáculo de Maria nos proporcionando esses estudos tão grandiosos. Obrigado. Estou só iniciando, quero aprender muito com vocês. Abraço, meus padrinhos, Evandro e Lucélia. Legal, querido. Um beijo no coração. Gente, que alegria. Muito obrigado. Quero convidar vocês a continuar acompanhando toda a programação da nossa TV Cenáculo. Começando bem a semana, né, com o nosso domingo, 19 horas, a voz do Cenáculo, Fernando Petri, trazendo a nossa live, que é a reunião. É sempre um tema da fé a ser estudado por todos. Segunda-feira, às 22 horas, Cristo em Vós, o melhor da música católica, aqui na TV Cenáculo, com Evandro e Lucélia. Terça, às 19h30 e também quinta, às 19h30, o Testemunho de Fé, Fernando Petri e convidados, partilhando a sua vida, a sua experiência, seu testemunho de fé. Segunda, o Cristo em Voz, e também com o Anderson Portela, hein? Grande músico aí de Alvorada, Cenáculo de Maria de Alvorada. E por falar em grande músico, como o Anderson, também na quarta-feira, 22 horas, Peregrino do Amor, programa com louvor, oração, partilha da palavra com um grande músico que é o Dionísio Flores, diretamente de Quinta do Sol, no Paraná. Sexta-feira, às 20 horas, o Santo Terço, momento de toda a família Cenáculo de Maria colocar as suas intenções e rezarmos juntos. E a gente sabe como a oração do nosso movimento tem poder, hein, gente? Olha quantos milagres, a gente falou hoje tanto de milagre, né? Quantos milagres a gente já testemunhou quando o movimento ali, nos grupinhos de WhatsApp, o movimento se reuniu todo e, junto com a mãezinha do céu, pediu, né? Pediu aquilo que a gente realmente precisava. E no sábado, às 20 horas, nosso estudo bíblico, estudando o Evangelho de João,
capítulo por capítulo, versículo por versículo. Acompanhe sempre a programação da nossa TV Cenáculo, porque a gente sabe que no Cenáculo o melhor é sempre o que está por vir. Até hoje, gente, foi magnífico. Agora, aguarde o que está por vir, hein, que será melhor ainda. Amém ou não amém? Eu já vou deixar o convite pronto, então. A gente ia fazer aí, mas não deu, né? Nós ia fazer uma chamadinha, mas então nós vamos aproveitar o estudo de hoje, o finalzinho, para convidar você para segunda-feira, no Cristo em Vós Conosco. A gente vai trazer uma banda que o pessoal gosta muito aí. Então, se já tem os chefes que tiveram essa banda com o lema... Eu sou uma, né? Vou levantar minha mão aqui. A gente vai trazer segunda-feira Banda Dom. Então eu sei que tem aí a Fábio, né? E a Preta, pelo menos, né? São 3 lemas com a Banda Dom. E a gente espera vocês na segunda-feira, então, no programa Cristo em Vós, para curtir um pouquinho dessa banda tão legal. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, o meu Senhor. Viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti, inunda meu ser, inunda meu ser. Meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Queremos entrar nessa água também, Senhor. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor. Sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Então, inunda meu ser, inunda meu ser.